Olá, neste vídeo irei demonstrar no Financeiro Geral e Cadastro Financeiro Nível Professional endosso e desendosso de cheques. Bom, a gente já viu várias endossos, certo? Agora a gente vai estar vendo também a possibilidade de poder estar estornando abaixo de um cheque endossado. Vai ter algumas regras de negócio ali sobre número de dias na baixa, na virada de sistema, entendeu? Que ele vai baixar automaticamente, tem que estar virado certinho, baixado, para ele poder deixar você estornar. Em último caso, isso daqui é utilizado, tá? Para poder talvez fazer essa baixa, geralmente o pessoal usa mais a parte do desendosso de cheque, onde você permite fazer a troca de um cheque endossado por outro cheque negociado com esse teu cliente, esse teu terceiro ali, certo? Então, mas continue conosco aí a seguir, que apresentaremos o processo do desendosso de cheques no sistema TOTS Moda. Para realizar o processo de desendosso, então nós vamos aqui no menu TOTS Moda, Financeiro, Contas a pagar, endosso. No componente FCP FP009, desendosso de cheque, podemos estar favoritando ele aqui. Duplo clique aqui no componente. O desendosso, então, a gente viu lá que você pode estar fazendo aqui o motivo aqui, uma troca de documento ou quando veio aquele cheque foi devolvido lá que você endossou para pagamento duplicado. Vamos ver primeiro aqui a troca de documento, ok? Então, a troca de documento, a gente vai procurar o documento aqui, o cheque endossado, certo? Um clique aqui ou duplo clique ali. Então, a data do vencimento daquele cheque, eu vou colocar dia 13 do 8, foi o que nós fizemos no vídeo anterior, 13 do 8. Hoje já estamos no dia 14, certo? Aqui os tipos de fatura, pode deixar todas aqui, não tem problema, certo? Geralmente aqui, como ele foi endossado, tá? Pode deixar todos aí, não tem problema. O cheque já está chumbado, né? O local pode deixar todos aqui normal, entendeu? E só aqui pesquisar, ele vai vir pelo vencimento, ó. Todos os cheques que que está endossado. Aqui, como eu deixei todos ali, ele viu um que não está em cobrança, tá vendo aqui, ó? Então esse não deveria vir aqui. Então o tipo de cobrança, deixa eu ver se tem aqui, tô endossado aqui só um pouquinho. Aqui, endossado. Vamos, vai sair dali, pronto. Agora sim, tá? Então tipo de cobrança endossado, que é que a gente vai querer trocar um cheque nesse tipo assim, certo? Então, como a gente vai fazer a troca, faz de conta que esse cheque aqui, ó, o cliente falou que não era para ter enviado, alguma coisa assim. Então, quer que substitua esse cheque aqui, entendeu? Como talvez ele não foi baixado ainda, tá? Nós podemos substituir ainda. A gente até criou lá o Windows para pagar, então a gente pode marcar aqui, tá? Como ele não deixa eu retornar mais, ó, então esse só marcar aqui não faz nada. A gente tem que dar duplo clique aqui no código aqui da fatura. Ele fala, ó, informar o motivo, tudo bem, é só uma mensagem, tá? Ele carregou o cheque. A gente vai colocar o motivo, troca de documento, tá? Dá um tab, ele preencheu já que estava como endossado, portador 1998. E agora aqui embaixo, a gente pode fazer assim, como a gente está fazendo a troca de documento, a gente vai selecionar um documento, né? Como a gente está no dia 14, se já teve algum recebimento de cheques aqui na empresa com vencimento dia 14, quero ver se eu encontro algum, que aí a gente só dá um tab, ele vai trazer, ó, já tem cheques com data de dia 14, então a gente pode ver se tem um cheque de 150 para trocar por aquele, para a gente fazer a troca do desendosso ali, tá? Então a gente marca aqui, certo? E só vir aqui agora processar. Ó, desendosso concluído, tá? Aí ele abre aqui para a gente poder imprimir o relatório, tá? Ou você dá um clique assim, ele aumenta, ou você vem aqui, Page Edit, aqui. Tá aqui o cheque desendossado do Marco e o endossado no local, o do Leonardo. Então só fechar, se você quiser imprimir, pode até imprimir aqui, tá? Escolhi aqui o seu PDF aí, tá? Você guardar o documento. Tá aqui. Depois vem aqui escolher salvar como onde você quiser, tá? Bom, continuando aqui, agora a gente vai ver o motivo agora como devolução, tá? Ok? Então, como devolução, a gente vai escolher aqui o cheque, tá? Vamos buscar aqui do vencimento do dia 13 do 8, também dos cheques lá que foram endossados, 13 do 8, tá? Situação aqui, tipo de cobrança, né? Vamos escolher lá endossado para vir só os endossados que a gente vai estar fazendo a troca, certo? Desconto, cadê o endosso aqui? Aqui, ó, endossado, cheque endossado, ok? Aí é só aqui consultar. Do dia 13, ó, tem um de R$ 500 aqui, tá? Endossado, tá?
Então a gente vai marcar se ele veio devolvido, tá? Que teve uma devolução. Não precisa nem marcar porque ele não retorna a seleção. Então é só duplo clique aqui no número, tá? Ele fala informar o motivo, não é um erro, é uma mensagem, tá? Desde que eu informei o motivo lá que estava mostrando que a gente vai usar devolução, né? Então ele fala, o cheque não pode ser devolvido, pois ainda não está baixado. Tá, isso é uma regra de negócio, tá? Então assim, se o cheque não foi baixado ainda, por isso que não pode ser devolvido, né? Como eu coloquei lá no parâmetro um dia, né? Então, de repente na virada ele não ainda baixou, entendeu? Então assim, teria que baixar esse cheque, tá? Como se ele tivesse compensado para poder lançar como devolvido, tá? Então, se está no parâmetro, tá? Se não, teria que baixar ele para poder fazer isso daí. Então, tem que esperar como se, vamos ver, hoje é 14, já está no dia 14, né? Certo? Deixa eu ver, existe manutenção pendente, sair. Bom, continuando aqui, já que o cheque não foi baixado ainda, tá? De repente tem o prazo lá por causa do parâmetro, mas se a gente quiser marcar ele como foi devolvido, tá? Para mostrar esse processo quando tiver, nós podemos ir lá no componente e baixar manualmente, tá? Que a gente viu lá que os parâmetros para baixar automática, né? Que a baixa automática, se só rever um pouquinho o parâmetro, ó, ADM, é, FL034, tá? Aqui no ADM FL034, vamos colocar aqui, ó, só para lembrar um pouquinho desse parâmetro automático, tá? Aqui, ó, número de dias para baixa, tá? Então, ele está marcado aqui para baixa automática para encerramento diário. Então, se o cliente não colocar, ele vai ter que fazer a baixa manual, igual eu vou mostrar aqui, tá? Então, a baixa manual, ele fica no componente FCRFP, tá? 0,94. Ó, baixa de título endossado desconto. Então, ele tem que estar como baixado. Então, a gente vai baixar ele. Aí fala assim, ó, tipo da conta redutora não informado para o parâmetro. Tudo bem. Eu já deixei para a gente poder informar na hora aqui mesmo. Então, é um parâmetro corporativo, né? Que a gente vai ter que colocar aqui, dar um Ctrl C, tá? Vou dar OK. Vamos colocar esse parâmetro primeiro, tá? Posso também, para colocar o parâmetro aqui, então ele vai estar em administração, tá? Vai estar aqui no ADM FM013, parâmetro corporativo, dá um Ctrl V, aquele parâmetro, né? Aí fala que tem que colocar uma conta redutora. Então a gente vai criar essa conta redutora. Mas onde a gente cria ela, né? Então a gente vai aqui, puxa aqui do ladinho, e vamos aqui no FCC FM001, que é de conta corrente, tá? Então ele chama assim, ó, manutenção de tipo de conta corrente. Então a gente vai ter que criar esse tipo de manutenção da conta, porque quando foi criada a conta de endosso, ele já tem aqui, tá, o endosso 12, mas ele pede uma conta redutora também, tá? Que se você tiver algum processo, ele vai criar essa conta automática depois. Então vou criar 24 ali, ó, acima do 23, ou 25, vamos criar o 25. Vou dar um maisinho aqui, criar o 25 e escrever aqui redutora, tá? Igual tá aqui, preciso do tipo de manutenção redutora. Só salvar. Então nós temos o nosso tipo de conta redutora 25. E nós vamos aqui cancelar e colocar aqui o 25 na conta redutora. Salvamos, tá? Salvou agora, praticamente ele vai deixar abrir, tá? Então aquele componente que a gente faz o acerto, a gente pode ver que ele está aqui no processo, né, o FCRFP094, mas na sequência aqui ele não tá vendo, ó, certo? E lá no endosso também, lá, se a gente for ver lá no contas a pagar, esse FCRFP094, ele também não está aqui junto com o processo de endosso, ó. Só tem o endosso de fatura, FCP aqui, e no processo, acho que de FCR só tem o 108 aqui. Tá, mas aí como a gente já sabe o componente, tem que guardar ele, né? Então é FCRFP094, que é a baixa de título endossado aqui, ó. Baixa de título endossado e desconto. É a baixa manual, tá? Como para fazer o processo lá da troca como se fosse devolvido, tem que ele estar baixado, né? Então nós vamos baixar ele. Vamos buscar aqui o cliente era 5, lembra? Certo? O cliente 5, né? A fatura é a 23, certo? E o valor da fatura é R$ 500. Na realidade, ele é um cheque, né? Certo? Então essa fatura aqui tá 23, tá R$ 500. Faturamento, tipo de inclusão, vamos deixar todas aqui normal.
tipo de documento ele não está habilitado, mas vamos ver se ele vai trazer aqui a fatura que a gente está precisando. Ele está aqui, ó, descontado, né? Deixa eu ver, não foi encontrado para o filtro ainda. Deixa eu ver se a gente encontra aqui. Cheque endossado, é por isso, tá? Não está como descontado, é endossado. Por isso que ele não encontrou. Deixa eu ver o filtro ainda. Tá certinho, tá? Então, assim, porque tem dentro do sistema, tem o processo de desconto, tá? Então, tem um processo lá também de o pessoal mandar gerar uns KNAB de cheques e mandar para desconto. Mas nesse caso que a gente está fazendo aqui é endosso de cheque para o pagamento duplicado, é diferente. Então, por isso que ele também tem os dois tipos aqui, tá? Mas o que a gente está trabalhando aqui é o endossado, tá? Por isso que ele não encontrou. Agora vamos ver se ele vai encontrar. Tipo de documento cheque. E vamos consultar. Aqui encontrou ele, tá vendo? Ó, ele está como endossado. Só que agora ele tem que estar baixado, né? Olha lá, baixar. Ele vai baixar nessa conta aqui, ó. A 13.500, que é a conta de endosso, tá? Para fazer esse processo aqui. Ó, baixe título efetuado com sucesso. Não vou imprimir nenhum documento agora no momento, tá? Vamos sair e vamos lá no contas a pagar agora, tá? No nosso processo de endosso, para a gente fazer o processo de desendosso usando, né, o motivo aqui de devolução, como se aquele cheque de 500 foi devolvido, tá? Então assim, a gente vai usar como devolução. Vamos buscar ele aqui novamente aqui. Se viu que apagou, a gente vai ter que colocar novamente lá, né? Então o cliente aqui é o 5, a gente já sabe. Quando já sabe qual que é o cheque certinho, você já vem assertivo aqui, tá? Pode colocar as datas, tudo certinho. O número da fatura, né? Ó, 23. Até se quiser colocar o valor também, ó, R$ 500, tá? R$ 500. Quando a pessoa sabe tudo certinho, já vem e coloca aqui. Ah, pode deixar aqui todas aqui, porque ele vai estar aqui situação, tipo de cobrança, né? Ele vai estar como endossado. Lembra? Então pode colocar que aí você não vem nenhum cheque diferente do endossado. Tipo de faturamento, que é para deixar todos aqui normal. Aqui todos os documentos, pode deixar aqui assim. Vamos agora consultar aqui. Tá aqui o nosso cheque aqui, tá? Então a gente dá dois cliques aqui, porque se marcar ele não retorna mais seleção, né? Tá apagadinho, tá? É só dar o duplo clique aqui no código da fatura aqui, tá? Ele vai informar o motivo do desendosso, tudo bem, é uma mensagem. Agora a gente vai fazer o processo de devolução, tá? Como ele está baixado, agora ele vai deixar fazer, ó, tá vendo? A hora que deu Tab, automaticamente ele abriu aqui. Se é devolução, por quê? De repente esse cheque foi devolvido pela primeira vez, tá? Tem os prazos lá, tá, gente? A gente está podendo mostrar o processo de devolução, mas sempre segue os prazos normais de compensação, tá? Tá? Então depende a praça, a região lá. Hoje é tudo mais prático, é tudo eletrônico, né? Mas tem que esperar a devolução certinha nas datas para poder fazer o processo. Aí se tiver baixado, se não, você pode ir lá e baixar manual para poder continuar o teu processo aqui, tá? Pode marcar aqui se você vai querer representar depois, tá? É bom deixar marcado isso aí, né? Porque você está lançando uma devolução pelo FCRP 135. É um componente de devolução de cheque, ele abriu já automático. O motivo da devolução, nós vamos buscar aqui 11, então você vai escolher o motivo que veio esse cheque. Eu vou colocar o 11, que é insuficiência de fundos, né? Para depois poder representar, certo? Motivo aqui você poderia colocar uma observação, tá? Certo? Se não, pode deixar normal e só vir aqui confirmar. Aí ele fala, confirma a devolução, vou falar que sim. Aí ele lançou a devolução. Bom, se você continuar aqui e processar, aí o sistema vai perguntar que forma que você quer pagar esse cheque, se é em dinheiro, tá? Se for em dinheiro, ele vai ali fazer a baixa ali certinho lá para você mandar o dinheiro que você mandou para poder pagar. Mas se você quiser substituir também, tá? Você poderia também buscar aqui um cheque também, aqui no dia 14, né? No caso, se tiver algum cheque aqui embaixo, tá? Eu poderia também vir aqui também fazer a devolução pagando ele substituindo por outro assim, ó, do Leonardo, tá? Só vem aqui processar, a gente já viu isso aqui. Ah, se eu quero pagar em dinheiro, vamos ver isso, né? Se eu quero pagar em dinheiro, não marquei nada aqui, tá? É só vir aqui processar, que aí ele abre aqui, ó, a forma que você quiser pagar, tá? Então, eu quero pagar em dinheiro, então eu vou mandar o dinheiro para o banco para poder quitar esse cheque devolvido. Aí, geralmente, o pessoal debita na conta, né? Então, eu vou fazer o mais padrão, tá? Porque você não vai mandar dinheiro para o banco, né? Para pagar esse cheque que veio devolvido, né? Então, você pode vir aqui, tá? E já vir aqui colocar a conta banco, tá? Como você mandou duplicar, tá pagando e o cheque foi devolvido, então o mais padrão é jogar a conta banco em vez de mandar dinheiro, né?
Dinheiro porque quando você debita na conta também que sai dinheiro da tua conta, né? Então assim, basta ter saldo na conta lá. Então você vai escolher conta banco e escolher a conta corrente, né, do banco lá que você mandou seu duplicado para pagamento para poder fazer o débito. Então vou colocar que foi no Banco Itaú que eu mandei, tá? E pode deixar depósito ou TED aqui, pode deixar depósito que ele faz débito lá na conta, tá? Tá? Vou escolher uma conta 29, vamos confirmar. Aqui, ó. Desejar bloquear o cliente? Eu vou falar que não, porque é só a primeira apresentação ainda, tá? Se fosse conta encerrada, você poderia também. Vai da regra do negócio de cada empresa e se bloquear o cliente, sim ou não, aqui na retaguarda, tá? Porque se você bloquear, ele não consegue comprar mais nada na tua empresa ali, a não ser que ele quite esse cheque devolvido para você vir e desbloquear na retaguarda para ele poder estar liberado para fazer compra novamente. Eu vou falar que não por enquanto. Ó, desendosso concluído, certo? Se eu quiser imprimir esse documento aqui, tá? Posso, se não, mas a gente sabe como foi debitado em conta, eu não vou imprimir não, tá? Certo? Então, se a gente quiser ver lá na conta como que ficou, tá? Eu vou colocar aqui como sair. Vamos lá em conta corrente, tá? Vamos dar uma olhada lá no FCFL 004 para mostrar para vocês como fica essas contas, tá? Então, vou colocar aqui na conta banco, a gente viu que é a conta 29, né, do Itaú. Vou colocar do dia 13 do 8, tá? Até dia 14 do 8, tá? E vamos aqui em consultar. Olha aqui, aqui ó, débito, depósito bancário, aqui ó, pagamento de desendosso, tá vendo? Em dinheiro, R$ 500, tá? Tá? E teve outros casos aqui que nós fizemos ontem, né? Olha lá, o pagamento restante de um endosso que nós fizemos, que faltava dinheiro, a gente quitou o resto da duplicata com isso daqui. Então, se a gente vir aqui e ver esse daqui, ó, que foi feito no dia anterior, foi feito um endosso lá para pagar uma duplicata e a diferença nós pagamos com dinheiro, tá? E esse outro que a gente acabou de fazer aqui foi o cheque devolvido, né? Se a gente consultar aqui, ele vai mostrar o processo que nós fizemos, ó. Desendosso de cheque devolvido, tá vendo? Então, o cheque era R$ 500, em vez de trocar por outro cheque, eu pedi para debitar em conta, tá? Em vez de mandar outro cheque lá para o banco. Mais prático, né? Tem que ir lá no banco, mandar outro cheque. Então, eu peguei, já vim aqui e já pedi para debitar em conta, tá? Tinha saldo na conta certinho, então foi debitado na conta. Aí a nossa conta de endosso, olha só como ela fica, tá? A gente pode ver como que está essa conta de endosso, né? A gente tem feito os endossos todos, né? Certo? A conta do endosso aqui no sistema eu criei ela como 3.500. Colocar do dia 13 do 8 até 14 do 8, que foi hoje que eu venho fazendo os endossos, tá? De cheques. Olha só como fica essa conta aqui, tá vendo? Tá? Aí conforme vai sendo feito os endossos, tá? Ele vai ele vai fazendo aqui as baixas aqui certinho, entendeu? Tá? Então conforme os dias ele vai debitando os cheques aqui certinho. Olha aqui, ó, devolução de cheque, tá vendo? Esse cheque, se a gente consultar ele aqui, tá? Ele vai estar como devolvido já, esse cheque em carteira, tá? Tá vendo que ele não tá pago, né? Mas se a gente consultar essa fatura, olha só que legal, como a gente fez a devolução, informações do cheque, né? Olha aqui, ó, cheque, ele está como a linha 11 devolvido, tá? E ó, primeira devolução, tá? Foi na conta 3.500 lá de endosso. Tá? Então ele fica, como você fez a devolução dele, ele está aqui, ó, negociação de cliente. Então ele fica em aberto novamente, porque ele não foi pago, né? Ele foi devolvido aqui, ó, cheque devolvido. Aí esse cheque devolvido é processo normal que a gente já viu lá nos outros vídeos anteriores que temos lá. Você pode estar assistindo das nossas séries aí de nível Associate e nível Professional, né? Agora nós estamos no nível Professional. Então lá no nível Associate você deve ter assistido para fazer recebimentos também, né? A gente pode estar negociando esse cheque aqui e o cliente está mandando dinheiro e a gente está recebendo esse cheque aqui e devolvendo para ele, ou pegando esse cheque devolvido e depositando em conta para poder receber esse cheque novamente também, né? Ok? Tá? Certo? Então segue aí, tá vendo? Você vê que bacana, né? Então você viu todo o nosso processo de endosso e desendosso aí até a baixa também, né? Tá? E também tem no processo ali, se a gente for ver ali no contas a pagar, aqui do endosso, tá? Tem aqui o estorno do cheque endossado, tá? Então assim, é, o mais comum, tá, é a gente usar o endosso e desendosso, tá? Isso é mais raro utilizar, mas se você vir aqui e estornar esse cheque desendosso, ele fica como estornado, tá? Fica liberado para outra coisa, mas o mais comum, tá? O mais comum
tá? É usar lá o endosso e desendosso, tá? Mas se você também quiser fazer um cheque aqui e estornar ele, vamos pegar um cheque daqueles vencimentos mesmo, 13 do 8, né? 13 do 8. Isso não é comum, tá, pessoal? Ele está ali até como baixado já pago. Ó. Se a gente pegasse um cheque desse pequeno aqui, ó, de R$ 500, né? Esse de mil e pouquinho. Você marcar ele aqui, estornar, vou colocar aqui teste, tá? Ele também faz esse estorno também. Isso é regra de negócio de cada empresa, tá? Mas o comum mais é o endosso e desendosso lá, tá? Ó, processo concluído também do estorno. Beleza? Então segue todo o nosso processo aí. No próximo vídeo a gente vai estar vendo talvez o cancelamento do endosso no próximo vídeo. Mas continue conosco aí assistindo os vídeos, certo? Do geral e cadastro financeiro nível professional, né? Sobre a continuação do endosso.